Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Como eu posso reconhecer a vontade de Deus? O que seria se enganjar numa boa causa? Como que eu posso avaliar uma causa justa acima da minha vontade? Em cada nascimento de um bebê há um propósito? Qual é a minha parte específica no plano de salvação? O que seria o quadrado mágico nas atribuições de cada um aqui na Terra? Qual o resultado se alguém não cumprir o seu desígnio? Qual é a diferença de pré-ordenação para predestinação? Qual é o summum bonum de toda essa lição? E vamos ver 5 lições aplicáveis de Esther. Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Agora nós vamos ver a segunda parte dessa aula do livro de Esther e nós vamos aprender algumas coisas importantes aqui também. Nós já vimos na primeira parte a importância do jejum e que foi um dos exemplos que Esther deu, né, para poder resolver um grande desafio e problema que eles tinham lá contra o Amã. E o Senhor beneficiou eles pela obediência, pelo sacrifício e eles obedecerem uma lei que poderia ajudá-los e ajudou, né? Como nós já conhecemos o final da história. Então eu gostaria agora de me apegar em um versículo onde eu acredito que nós podemos aprender muitas coisas. É interessante que o contexto da história de Esther aqui, acredito que muitos conhecem, já leram, né? De como ela foi escolhida como rainha, depois o que o Amã fez, e ela então foi na presença do rei, e aí então ela disse para o rei, olha, há um homem que mandou destruir os judeus, e esse é o meu povo. E o rei ficou indignado, falou, como? Quem é esse homem, né? E para essa festa, então, ela convidou o Amã. E o Amã estava lá. E aí, então, ela disse, ele é o homem que fez isso. E o rei, então, saiu por um momento, né, do local para poder, né, muito provavelmente, ver com os outros, os seus servos lá, para ver se aquilo era verdade, se ele tinha mandado realmente fazer aquilo, e ele fez. E aí, nesse momento, o Amã foi aos pés da rainha Esther para pedir para ela, olha, a minha situação agora está difícil. Porque ele, inclusive, queria matar o Mardoqueu, ele tinha mandado ele tinha mandado fazer uma forca bem alta, né? Para que todo mundo pudesse ver, né? O Mardoqueu morto, enforcado. E aí, quando o rei voltou, ele viu o Amã aos pés da rainha e ele interpretou como um assédio sexual. E aquilo foi gravíssimo, né? E aí o rei então disse, e aí ele confirmou que realmente o Amã mandou, ele tinha até uma data para fazer isso, né, conforme nós vimos lá. E aí então ele disse, então essa forca, porque na verdade os servos tinham dito, ó, ele fez até uma forca lá para matar o Mardoqueu. E aí então o rei falou, ó, naquela forca onde você fez para o Mardoqueu, é você que vai lá. E ele foi enforcado lá e recebeu a punição dele. E aí, como era uma lei, um édito, né, que o rei tinha dado autoridade para Amã, e era, na verdade, selado com o anel do rei, e aquilo não poderia ser revogado. E aí, o que o rei fez? Então, ele chamou Mardoqueu, porque o Mardoqueu, a gente viu na história, ele salvou, inclusive, a vida do rei, que ele descobriu lá que tinha que os próprios homens que faziam a segurança do rei iam matá-lo, né? E o Mardoqueu, então, avisou ele e ajudou a salvar a vida do rei. E aí ele colocou o Mardoqueu, então, como o homem mais importante lá, e ele disse assim, olha, agora você pode fazer qualquer lei. E aí então Mardoqueu fez a lei, revogando, né, a lei do rei, no sentido não de tirar a lei, porque não podia ser revogada. Mas o que ele fez? Ele fez uma lei onde ele mandou para todas as províncias que haviam recebido a orientação do Amã, ele mandou para todos dizendo que eles estavam autorizados a se defender contra aqueles que iriam matá-los.
Então, a lei não foi revogada do rei, mas ao mesmo tempo ele estava autorizado a se defender. Ou seja, eles iam lutar pela sua, né, na verdade, sobrevivência. Eles não iam obedecer à lei que o Amã havia colocado, né? E aí então foi a libertação deles lá. Então esse contexto rápido, né, para nós podermos entender. E aí eu queria pegar um versículo, que é o versículo 14 de Esther 4, que é muito conhecido. E diz lá: porque se de todo calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Isso foi quando o Mardoqueu mandou uma mensagem para sua filha adotiva, né, que era a sobrinha, e ele falou: ó, você tem que falar com o rei, né? O Amã já mandou a carta para todo mundo, e já tem uma data programada e tudo. E ele sabia também da lei que a rainha não podia ir lá na presença do rei. Mas ele disse assim: se todo te calares, quer dizer, se você não fizer nada, se você não fizer a tua parte, né? Aí ele disse: socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Ele falou: ó, tenho certeza que o senhor vai proteger os judeus, de alguma parte vai sair isso. Mas que você é a pessoa mais, assim, vamos dizer, para resolver rápido, né? E da maneira mais apropriada. E aí ele diz para ela: se você não fizer nada, a tua casa e o teu povo, né, o teu pai, vão perecer, né? Talvez parte deles, né? E aí ele diz aquela, ele faz uma pergunta que é uma pergunta que eu considero uma pergunta de impacto. Então eu acredito que quando a rainha Esther leu lá a carta do Mardoqueu para ela, ou recebeu a informação, e aí ele faz essa pergunta: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então ele está dizendo: imagine, né, de onde você veio, como tudo começou, você ficou órfão, teu pai morreu, eu te adotei, você sofreu, você sabe o que é realmente é uma vida, né, na verdade, cheia né, de desafios, e agora você teve o privilégio, você é uma das esposas do rei, você na verdade consegue, tem todos os privilégios de um palácio no rei, né? E os benefícios, e o seu povo aqui fora vai sofrer, né? Então ele fez a pergunta de impacto: quem sabe se para esse tempo, ou se isso que aconteceu no plano já não é exatamente para isso, porque você já está aí agora, né? Então essa é a visão que nós temos que ter. Então essa pergunta de impacto muito provavelmente foi o que levou a ela, que nós vimos na aula anterior, quando ela pediu para o povo jejuar junto com ela, e ela fala lá no versículo 16: e assim irei ter com o rei, ainda que não seria segundo a lei, que ela não podia ir sem ser chamada. E aí ela fala: e se perecer, eu pereci. Se de repente o rei dissesse: olha, você quebrou uma lei, vai ter que sofrer a consequência, e ela iria morrer. E ela falou: se eu perecer, eu pereci. E aí o Mardoqueu fez o que ela pediu. Ela pediu para aqueles que ele conseguisse comunicar, que estivesse mais próximo do povo, para jejuar 3 dias por ela, né? Para que isso desse certo. E nós já sabemos o final da história e deu certo. Então esse é um versículo de impacto, né? Talvez do contexto todo da vida da Esther, esse foi o versículo, ou um dos versículos mais, na verdade, centrais, né? E que nós podemos observar. E eu queria, só para lembrar da importância de nós podermos, na verdade, sempre observar do início do curso do Velho Testamento, de todas as aulas que nós já vimos. Lembram-se que eu falei para vocês que um dos propósitos de nós estudarmos o Velho Testamento é buscarmos os protótipos de Cristo, ou aquilo que representa Cristo, ou o que ele fez, o que ele falou, tudo aquilo que nós já conhecemos que aconteceu com Cristo no Novo Testamento. Tudo tem uma ligação, uma conexão com todas as histórias do Velho Testamento. A gente só precisa, algumas estão claras, explícitas, mas outras nós vamos ter que buscar. Então, uma das, na verdade, frase de impacto
E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino, né? Eu me lembrei de uma parte da história de Cristo, quando João Batista estava preso, e ele mandou um dos servos lá perguntar para Cristo. Lá, isso está em Lucas 7, versículo 20. Então diz, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, né, para Cristo, João Batista enviou-nos para dizer-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? É interessante, eu gosto muito desse versículo, né? És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E aí Cristo então depois mandou como resposta para ele, dizendo para anunciar lá no versículo 22, então respondendo então Jesus disse, ide e anunciai a João as coisas que vistes e ouvistes, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres se anuncia o evangelho. Então aí o Senhor disse, é eu mesmo, né? Sou eu mesmo. Então essa é uma pergunta que nós às vezes temos que fazer, né? Eu me lembro que na missão, muitos missionários, às vezes a gente falava sobre isso, né? Talvez às vezes alguns missionários eram transferidos de uma área e não entendiam o porquê, às vezes ficava um pouco tempo numa área e já ia para outra, né? E exatamente isso, é a diferença da pré-ordenação e predestinação. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente e eu vou explicar melhor. Mas todos nós somos pré-ordenados, né? Então, quando nós recebemos uma designação e aceitamos, há um propósito nisso. Então, às vezes algumas pessoas, mas às vezes muitos recebem a designação e não cumprem ou não faz o seu melhor. Então, às vezes tem que esperar o outro entrar no lugar dele para poder fazer. Então, essa na verdade, o sentido da pergunta. És tu aquele que havia de vir para fazer e concluir? Ou esperamos outro que vai fazer e concluir? Então, isso tem que ficar na nossa mente, né? Bom, se agora eu estou nessa posição, é eu que tenho que fazer e fazer o melhor que eu puder. Eu não posso deixar que as pessoas tenham o sentimento, vamos esperar o outro chegar para fazer, que esse não está fazendo. Então, que nós possamos ter esse entendimento em nossas responsabilidades, né? E aí, então, nós vamos ver agora algo interessante e sobre Mardoqueu, o tio da Esther, que adotou ela quando o pai dela morreu. Mardoqueu no mundo sem ser do mundo. Então, Mardoqueu, ele vivia, ele tinha alguns privilégios também, mas ele não vivia dentro do palácio, né? Embora ele mandou o recado lá para o rei e acabou, na verdade, salvando a vida do rei, né? Depois o rei se lembrou disso e lendo o contexto nós vamos ver, ele estava, Amã, na verdade, ele queria ser um dos homens mais importantes perante o rei, e aí um dia em sonho, o rei dormindo, ele sonhou quer dizer, ele não conseguiu dormir e ele mandou buscar os registros. E ele começou a ler os registros. E aí ele, lendo os registros, ele lembrou que teve um homem que havia mandado avisar ele que haveria 2 guardas da segurança dele, que iria matá-lo. E era verdade. E ele não foi morto e descobriu que havia um complô lá contra ele. E aí ele perguntou para os servos, olha, é verdade isso, né? E foi feito alguma coisa para homenagear esse homem, né? E os homens do rei disseram, não foi feito nada. E ele falou, não, então eu preciso homenagear esse homem. Então, olha só, de um sonho, né? O Senhor fez ele lembrar, né? E aí, então, ele chamou... Aí o Amã foi lá para falar com o rei, mas ele já ia, na verdade, né, no plano dele de matar os judeus, ele queria falar um assunto. Mas aí o rei, então, perguntou para o Amã, como que eu poderia, na verdade, as palavras exatas, né, que ele usou, ele queria homenagear. Ele falou, como que eu poderia homenagear alguém, ou qual que seria a melhor homenagem que eu pudesse fazer para alguém que salvou minha vida? E o Amã, então, achou que... Ele falou, bom, acho que ele está falando de mim, né? E aí ele falou tudo aquilo que ele achava que... Então ele disse para o rei, ele falou, de colocar essa pessoa no melhor carro do rei para passar pela cidade toda, ser honrado e reconhecido, e com a roupa do rei, né? Uma roupa real.
E aí então o Amã pensou que ele ia ser esse homem. E aí então ele não sabia ainda dos planos secretos de Amã. E aí ele falou para Amã: ok, Amã, boa ideia, então eu vou designar você. Você então vai pegar um homem chamado Mardoqueu e vai fazer isso com ele, exatamente isso. E ele foi obrigado a fazer. Então imagine a humilhação dele, né? Ele tinha raiva do Mardoqueu, ele tinha na verdade feito uma forca até para matar o Mardoqueu, e ele teve que fazer essa homenagem e acompanhar, e Mardoqueu foi. Então na verdade, mas só que Mardoqueu ele vivia no mundo sem ser no mundo. De que forma? E vamos ver nos dias atuais como é que é isso. A situação de Mardoqueu se parece, sob certos aspectos, a do moderno seguidor de Cristo. E para Mardoqueu, a Babilônia era uma realidade física. Era forçado a trabalhar numa sociedade estranha a ele. Hoje, o mundo ou a Babilônia é uma realidade espiritual. Os padrões do mundo moderno vão se afastando cada vez mais dos valores adotados pelos discípulos do Salvador. E é verdade, né? Nós estamos vendo cada vez mais as pessoas que estão se distanciando de Deus, né? Os padrões, né? Porque o padrão do Senhor tem um caminho, e as pessoas estão num caminho totalmente diferente, né? O desafio é conservar esses valores intactos e mesmo assim encontrar meios, como fez Mardoqueu, de ser útil tanto à sociedade como Cristo. Então, ser um discípulo não quer dizer que nós temos que sair do mundo. Nós podemos viver no mundo sem ser do mundo. E para isso, o único jeito é viver num padrão elevado, né? Como nós vimos na aula passada, que é Sião. Sermos homens e mulheres terríveis. Ou seja, que as pessoas vão dizer: olha, nem adianta lá chamar para fazer, porque eles não fazem coisa errada, né? Eles são terríveis, né? E o Mardoqueu não teria conseguido o que conseguiu rebaixando seus padrões. Por estar preparado e disposto a envolver-se, acabou tornando-se o primeiro ministro do rei. E no final, então, nós vemos, conforme eu falei. Em Doutrina e Convênio 58, 26 a 28, o Senhor manda que nos engajemos ansiosamente em boas causas. Temos que ser seletivos no que procuramos fazer em termos de colaboração comunitária e cívica, né? Por isso que nós temos que ser muito sábios, né? E estar numa boa causa. Como diz Doutrina e Convênio 58, fala que nós precisamos usar da nossa livre escolha e de fazermos muito bem, né? E de escolhermos uma boa causa, ou um bom lado, algo que é melhor para o bem comum de todos, não importa quem seja a pessoa que comanda, que lidera, mas se ela está proporcionando isso que nós desejamos para todos, né? Um bem comum para a maioria. Eu digo para a maioria porque tem muitos que não aceitam, né? Nem o bem que está sendo feito eles aceitam. E aí diz: mas ele sugere também que devemos devotar uma parte de nosso tempo e talento a essas coisas, pois elas contam nas escalas de ação como Deus as vê. O mundo está cheio de modismos, repleto de causas vãs, ou que levam a becos sem saída. Cabe-nos, portanto, ser sábios na escolha de boas causas, usando as escrituras e profecias modernas como nosso guia. Então, o que nós temos que fazer é isso. Aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos em época de eleições, e esse é o raciocínio que nós temos que ter. Usando as escrituras, as palavras dos profetas, e qual é a melhor causa, a boa causa, ou quem está nessa boa causa, é o que nós temos que buscar, apoiar, né? E estar envolvidos também de alguma forma. Existe uma mulher chamada Anne Morrow Lindbergh, né? Ela foi uma das primeiras aviadoras mulher, né? E ela escreveu um livro, né? Gift from the Sea, que quer dizer o presente no mar, de Anne Morrow Lindbergh. E numa parte do livro ela diz algo interessante, que isso foi citado pelo Elder Maxwell, que foi um dos apóstolos da igreja. Minha vida não pode traduzir em ação todos os pedidos de todas as pessoas às quais meu coração responde. Vocês se preocuparão com mais coisas do que pode fazer algo a respeito. A escolha sábia de causas é uma das mais elevadas formas existentes de usar o livre-arbítrio. E, na verdade, uma das maneiras de Deus pôr à prova a nossa sabedoria e capacidade de amar. Então, olha só que nesse livro, né, dela, ela fala: a escolha sábia de causas boas, né, causas no bem comum
de todos, né? É uma das mais elevadas formas existentes de usar o livre-arbítrio, ou a livre escolha, em conexão com a vontade de Deus, né? E Esther quer dizer estrela, em idioma persa. Que nome mais apropriado para uma mulher que possivelmente esteve presente quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E todos os filhos e filhas de Deus rejubilavam. Embora o texto não mencione nenhuma pré-ordenação ou chamado de Esther, a pergunta de Mardoqueu, e quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a esse reino, que é aquela pergunta de impacto, sugere que ela veio ao mundo para salvar o povo do convênio do Senhor. Por isso que eu falei sobre a pré-ordenação, né? E predestinação. Então nós não acreditamos em destino, alguém foi destinado, porque senão não poderia haver julgamento, né? Se uma pessoa foi predestinada a ser mal e não tem chance de se arrepender, mudar de vida, ou uma pessoa foi predestinada a ser boa e ela não tem escolhas, então por isso que nós não acreditamos em destino, mas sim pré-ordenação. Como o Senhor fala, e nós conhecemos, que já lá na pré-existência, nós já havíamos sido chamados e escolhidos. E claro que nós temos o direito de escolha, ou seja, uma pessoa às vezes pode ter sido pré-ordenada a ter um determinado chamado, mas se ela não se comporta dignamente, né, nessa vida, e tudo, ela não vai ser chamada por aquilo, porque ela está fazendo as escolhas, né? E de lembrar que nós sempre precisamos estar prontos. O Senhor precisou, estamos prontos da forma que nos qualifique para receber aquela, ou se confirmar aquela pré-ordenação. O presidente Kimball, então, ele disse: achamos que Deus só pode manobrar seu mundo com grandes batalhões quando o tempo todo faz com lindos bebês. O que ele quer dizer com isso? Quando um erro necessita de correção, ou uma verdade precisa ser pregada, ou um continente está à espera de descoberta, Deus manda ao mundo um bebê. Ou seja, é uma das perguntas que nós temos que fazer. Em cada nascimento de um bebê há um propósito? Há um propósito. E às vezes são pessoas que nós às vezes temos do lado, conhecemos ou não conhecemos, mas foram pessoas que o Senhor sabe que vão cumprir um propósito, né? Para o Senhor aqui na Terra. O presidente David McKay, ele tinha um lema, e o lema do presidente David McKay, que foi um dos presidentes da igreja, e aliás em particular foi na verdade o presidente da igreja quando eu entrei na igreja, o profeta ou o presidente da igreja da época era o presidente David McKay. E aí ele tinha um lema, e o lema dele era esse: a despeito de quem venhas a ser, faze bem o teu dever. Então não importa quem você é, né? Se você, às vezes nós nos comparamos com pessoas e nos achamos inferiores e tudo, então muito cuidado. Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma capacidade. É claro que essa capacidade não vai aparecer escrita na nossa mente. Nós temos que desenvolver, buscar. Às vezes nós descobrimos algo que nós não na verdade sabíamos que gostávamos, e às vezes acabamos fazendo ou participando de uma atividade e descobrimos algo, né, que a gente nunca imaginava que gostava e se dá bem com aquilo, e aí vamos desenvolver nosso talento e habilidade naquilo. Então por isso que esse era o lema: a despeito de quem venhas a ser, faze bem o teu dever. Agora, como que o presidente David McKay, ele chegou ou ele tomou isso como um lema, né? Então, existe um hino que nós conhecemos em nosso hinário, o número 148. Faze o bem escolhendo o que é certo, né? E a letra do hino, ela diz assim: faze o bem escolhendo o que é certo quando apresentar-se a ocasião. E como foi com Esther, né? Apresentou-se uma ocasião, uma situação, um desafio, e ela fez o bem. E o Espírito Santo estará perto para inspirar-te a decisão. Então, tanto Mardoqueu como Esther foram inspirados. Ela podia muito bem recorrer somente ao rei, ela tinha a liberdade, como esposa, de ir até o rei, mas ela também
permitiu que outras pessoas participassem do processo, pedindo para que elas, né, jejuassem em favor dela, para que aquilo pudesse ser abençoado por Deus também. Faze o bem com o espírito liberto da discórdia e da tentação. Tudo tem o seu lado errado ou certo. É bom agir sob inspiração. Então, como que eu posso identificar o certo e o errado? É por inspiração, é conhecendo o Evangelho e fazendo as escolhas certas. E a última estrofe, faze o bem com a paz na consciência, ou seja, se você está bem com o Senhor e você sabe que fez o melhor, fica tranquilo. Faze o bem de todo o coração, faze o bem e com toda a diligência, ou seja, faz o seu melhor. Não se compara a ninguém, nunca você que nem aquela pessoa. Faz o seu melhor, né? É o seu 100%, e o Senhor vai aceitar. E ele diz, busca alcançar a exaltação. Com esse propósito, eu procuro fazer o bem com o propósito de que o Senhor aprove e eu conquiste um dia a exaltação. Em Moroni 7, 16 e 17, o Senhor fala sobre tudo que incita o homem ao mal é do diabo. E tudo que incita o homem ao bem é de Deus. Então essa é uma regra básica, né? Se você se sente bem, conexão com a Escritura, com as palavras dos profetas, né? E você tem a consciência de que vai agradar a Deus, é a coisa certa e faz. Se você tem, na verdade, um sentimento de dúvida, parece que não é bom, analisa bem, tenha certeza se aquilo é a vontade de Deus, se vai agradar a Deus ou não. E você vai identificar e perceber rápido se é ou não agradável a Deus, aí você toma a decisão se vai fazer ou não. Agora, como que o presidente David Marquis chegou a esse lema, né? Então, o que aconteceu foi que o presidente David Marquis, quando jovem missionário na Escócia, teve uma experiência na qual encontrou um modelo que aplicou pelo resto da vida, que é esse lema, né? A despeito de quem venhas a ser, faze bem o teu dever. E como isso aconteceu? Quando ele e o companheiro voltavam de uma visita ao castelo Stirling, eles passaram por uma construção semi-acabada que tinha uma inscrição no portal. E o Elder Mackay atravessou a rua para ver melhor e descobriu uma pedra sobre o portal, na qual estavam gravadas essas palavras: o que quer que sejas, cumpre bem o teu papel. E aí o presidente David Mackay tirou como lema para ele, dessas palavras, o que quer que sejas, cumpre bem o teu papel, ele tirou o lema, a despeito de quem venhas a ser, faze bem o seu dever. E aí nós vamos então ver aqui, esse é o castelo onde foi dito que o pedreiro David Mackay, o companheiro dele passando, e aqui é a pedra onde estava escrito, que é essa pedra que nós estamos vendo aqui na foto, né? É o que estava lá no edifício. Inclusive isso hoje é uma propriedade da igreja. A igreja comprou essa pedra e é propriedade da igreja, né? E o que tem a ver essa pedra, né? Então pode ver a frase lá em cima, é exatamente o que quer que sejas, cumpre bem o teu papel. E o presidente de Mackay, então, transformou isso como seu lema. O que quer que seja, ou quem você seja, faze bem o teu dever, né? E aí, então, nós vamos entender, na verdade, o grande significado, porque que ele tomou isso como lema, né? Então, nós vemos a tradução lá, o que quer que sejas, cumpre bem o teu papel. Mas aí o presidente Mackay tirou isso como lema, só que ele tirou dessa forma: a despeito de quem venhas a ser, faze bem o teu dever. E vamos entender o que tem a ver essa pedra, né? Nós estamos vendo aqui que tem alguns símbolos, né? Então, junto com essa frase foi inserido um desenho matemático, que é o que está aqui nessa pedra. Nós vamos entender, que é na verdade chamado quadrado mágico. Cada forma dentro do quadrado representa um valor numérico. Quando os números são somados em qualquer direção, o resultado sempre será 18. Uma teoria de por que os símbolos foram inseridos com a frase é que se qualquer das formas for removida ou os seus valores numéricos forem alterados, o quadrado deixará de funcionar como previsto e a soma em qualquer direção não mais será 18. Então vamos entender como é que funciona. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Então nós estamos vendo aqui, na verdade, a pedra, e como ele disse, cada símbolo tem um valor. Então essa mão com 5 dedos
é o valor 5. O x é o número 10, até pelo algarismo romano. Esse, como se fosse um triângulo, é 3. Esse 4 lados, esse 6, esse 8, esse 9, esse 2 e esse é o 7. Então, o que ele diz, o que quer dizer esse quadrado, ou ele chama de quadrado mágico, que se você fizer a soma de vários lados, o resultado final é número 18. Então vamos ver lá, se você somar ela na horizontal, 5, 10 e 3, 18, não é isso? 4, 6 e 8, 18. 9, 2 e 7, 18. Isso na horizontal. Na vertical, da mesma forma, 5, 4, 9, 18. 10, 6, 2, 18. 3, 8 e 7 é 18. E na diagonal também. 5, 6 e 7 é 18. E 9, 6 e o número 3 dá 18. Então, para qualquer lado, vai ser o resultado número 18. E aí, então, está onde entra que nós temos que fazer o nosso melhor, ou nós temos um propósito. Mas se nós mudarmos os números, por exemplo, não vai ser mais o resultado. Ou seja, cada um tem a sua função, a sua responsabilidade dentro desse quadrado, ou dentro do seu chamado, seja na família, seja eclesiástico, né? E a gente não pode mudar isso, porque senão o resultado não vai ser o esperado. Então, se nós mudarmos aqui, por exemplo, o número 3, nós tirarmos daqui o número 5, e invertermos, colocarmos o 3 e o 5 para cá, e aí nós vamos, por exemplo, somar já na vertical, nós não vamos ter o número 18, não é? E na diagonal, a mesma coisa. Então, esse exemplo nos mostra, né, que cada um de nós temos, na verdade, uma responsabilidade, um desígnio, né? Então, se mudarmos isso, ou se quisermos fazer coisas que não estão na nossa esfera de ação, ou de até autoridade, o resultado não vai ser o que é esperado. Então, essa versão do quadrado mágico ilustra a importância da frase: o que quer que sejas, cumpre bem o teu papel. Se o número 5 representa a mim e eu compreender esse princípio corretamente, entenderei que a minha contribuição é tão crucial para o resultado quanto as de quaisquer outros no quadrado. É possível que às vezes percamos de vista esse princípio, o de que temos uma parte importante em uma estrutura, ou um sistema muito mais amplo, e que não são somente as nossas ações que afetam o resultado, mas as ações de muitas pessoas. Então vamos lembrar que isso vai causar muitos problemas, né? Cada um, se nós não fizermos o que cabe na nossa parte. Unidos uns aos outros é que realmente alcançamos o resultado esperado. Penso que esse princípio é verdadeiro em muitos cenários diferentes, seja no lar, como marido e esposa, avós, em seus chamados eclesiásticos na igreja, e em presidências ou em nosso trabalho. Há grande poder quando trabalhamos unidos no lugar que nos foi designado e para cumprir o dever que nos foi dado. E Esther, então, ela cumpriu a parte dela, né? Quando o Mardoqueu fez a pergunta para ela: quem sabe se para tal tempo você está aí agora, né? E ela, então, entendeu esse princípio, né? Então, a despeito de quem venhas a ser, faze bem o teu dever. E quanto a nós? Vamos pensar, e quanto a nós? Já paramos para pensar o que talvez implique a nossa pré-ordenação? Consideremos esse pensamento do L. Bruce R. McConaughey. Estamos bastante cientes de que Joseph Smith e Jeremias, os apóstolos e profetas, os sábios, os bons, os grandes, foram pré-ordenados na verdade, determinados ministérios. Mas isto é apenas uma parte da doutrina da pré-ordenação. A grandiosidade e glória da pré-ordenação é que toda a casa de Israel foi pré-ordenada, que milhões e mais milhões, relativamente poucos comparados o total hóstia pré-mortal, mas milhões de pessoas foram pré-ordenadas. Então, nós na verdade, precisamos buscar, não é, a nossa pré-ordenação. Qual é a minha capacidade?
qual é realmente, se eu fui chamado é porque o Senhor sabe que eu tenho capacidade, mesmo que eu me sinta inadequado, mas eu fui chamado por inspiração, por quem tem as chaves para isso, né? Eu preciso buscar fazer o meu melhor, eu preciso buscar me adaptar àquilo e buscar a inspiração de Deus, como eu posso fazer melhor esse papel. E por fim nós vamos até descobrir, e no fim nós vamos falar, puxa, eu nem imaginava que eu tinha essa capacidade. A despeito de quem venhas a ser, cumpre bem o teu dever, ou faze bem o teu dever. Pode bem ser que nosso chamado não seja salvar um povo, pode ser que o chamado não seja esse, ou mesmo dirigir algum povo. Uma coisa, porém, é certa, nós não estamos aqui por acaso, mas por desígnio. Se quiser, né, se você quiser e se eu quiser, nós temos um papel a desempenhar na edificação do reino de Deus, que acabará produzindo Sião e preparando a segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, como o nosso profeta tem dito, né, que agora, que é uma das coisas mais enfatizadas, né, de acelerar a obra no sentido de juntar o povo de Israel, né? Então, vamos, para encerrar, nós vamos aprender aqui cinco lições aplicáveis do que Esther fez na história, que nós podemos aplicar também. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é: o obstáculo é o caminho. Então, muitas vezes nós colocamos esse obstáculo, lembra que até nós aprendemos em algumas aulas anteriores, que às vezes a condição desfavorável, às vezes as pessoas desistem, né? Então nós podemos deixar que uma condição desfavorável faça que nós possamos, na verdade, denigrir uma ação boa, né? Então, que nós possamos usar até os desafios e obstáculos como um caminho, né? E foi o que Esther fez, vamos observar. Esther pegou, na verdade, o sofrimento que ela experimentou como órfã, que ela perdeu o pai dela, e usou isso para que ela fosse mais forte. Ela sabia o que era ser solitária, sabia que havia superado a dor quando criança e que tinha a resiliência dentro dela para enfrentar novos desafios. Quando ela entrou no palácio, usou esses obstáculos de seu passado como degraus em vez de desculpa. Ela escolheu usar sua dor em vez de ser sufocada por ela. Então ela usou um obstáculo que ela tinha como se fosse um caminho, né? E nós vemos que aconteceu, né? E esse obstáculo, que era um obstáculo para ela, e ela conseguiu com isso abençoar a vida do povo. A segunda lição é: quanto mais focada a pessoa está em encontrar felicidade pessoal para si mesma, neste mundo, mais felicidade parece escapar à sua compreensão. Isso porque achamos a maior felicidade em dar aos outros e viver por algo maior que nossos próprios desejos, né? Porque na verdade Esther, ela podia muito bem, não, ela estava bem, ela tinha do bom e do melhor lá no palácio, ela tinha várias outras mulheres que eram servas dela, servia a esposa, ela como esposa do rei, e ela podia muito bem, né, não fazer nada, ela estava bem lá, né? Mas o que ela fez? Ela se colocou no lugar das pessoas, né? Ela falou: não é porque eu estou bem, mas se eu posso ajudar, por que não, né? E Esther poderia ter decidido se acomodar nos luxos e prazeres do palácio e ignorar o mundo e seu povo além de suas muralhas, mas ela não estava vivendo apenas para si mesma. Ela crescera na casa de Mardoqueu e sabia que tinha a responsabilidade de defender seu povo. Ela foi educada, ela foi treinada no lar. Por isso que já nós, em várias aulas que nós estamos falando, a responsabilidade dos pais, né? De já educar os filhos, ensinar, de praticar essas coisas no lar, né? E aí, quando os nossos filhos estiverem fora do nosso alcance, né, de visão ou até de influência, eles vão fazer o que é certo. E aqui, no caso da Esther, embora ela tinha ainda o Mardoqueu perto dela, mas ela foi educada, ela tinha isso já enraizado na mente e no coração. E ela então teve o sentimento com aquela pergunta impactante, né, que o Mardoqueu fez. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E aí ela entendeu isso.
A terceira lição que nós podemos aprender e aplicar é: entre em contato com outras pessoas para obter ajuda. Então, foi o que ela fez. Ela podia dizer: não, eu estou aqui, eu sou esposa do rei, eu posso falar com ele e tentar resolver. Mas ela permitiu que pessoas participassem. Ela sabia que não podia fazer tudo sozinha, né? Então, muitas vezes pensamos que precisamos forjar nossos próprios caminhos sem o apoio de ninguém. Então, nós sabemos, ninguém consegue sucesso sem ajuda. Esther era a rainha. Ela poderia ter decidido usar apenas seus próprios recursos para tentar salvar o povo judeu. Ela podia. Mas ela escolheu, em vez disso, alcançar todas as pessoas em Israel, a nação judaica, e implorar a elas que orassem por ela. Ela precisava de suas orações. Ela sabia em seu coração que finalmente nos levantamos e caímos juntos. Ela teve a humildade de poder dizer: preciso da sua ajuda, por favor, lute ao meu lado. E é o que nós precisamos fazer, né? Nós temos várias pessoas ao nosso lado e nós temos que usar esse recurso. Os filhos precisam saber disso, que os seus pais são o seu recurso, né? Mais próximo, né? E devem ser humildes em pedir ajuda e conselho. A quarta lição é fé e persistência. Quando Esther arriscou sua vida e caminhou em direção ao rei para implorar por sua nação, ela, na verdade, sentiu a presença divina começar a deixá-la. Ela se sentia fraca e com medo, como se não pudesse continuar. Então vamos lembrar que foi um processo que ela foi lá, falou. Ela não falou logo quando ela entrou na presença do rei, ela não contou tudo. Olha, o Amã está montando. Ela apenas fez um pedido para o seu marido, né? Que ela queria fazer uma festa e que ele tivesse presente. Então ela convidou ele e também convidou a mãe. Foi aí que aconteceu tudo. Mas fé não significa que sempre nos sentimos fortes e corajosos. Fé significa que persistimos mesmo quando estamos exaustos e com medo. Então ela ainda estava, embora ela conseguia entrar na presença do rei, ele falou que ia na fé, mas ainda ela estava meio preocupada. Isso tudo vai, embora ela tivesse fé, né? E Esther não desistiu quando sentiu que não poderia continuar. Ela buscou força dentro de si mesma até encontrar uma maneira de tornar o impossível possível. Ela continuou seguindo em frente até chegar ao rei. E aí foi o que aconteceu. Ela chegou ao rei, convidou, falou que ia fazer uma festa, queria que ele estivesse. Ele falou que ia, e se ela podia, então ela pediu se podia convidar mais algumas pessoas, e podia, e ela convidou a Amã. Nesse momento a Amã sentiu: eu sou o mais importante aqui, olha, a esposa do rei me convidou para a festa, né? E mal sabia ele que era para que ela pudesse então pedir a proteção para o seu povo e mostrar quem era que estava querendo prejudicar o seu povo. E a quinta e última ação, né, que nós podemos aprender e aplicar, é que muitas vezes não podemos superar hábitos e desejos destrutivos, combatendo-os diretamente. Eles são fortes demais e enganosos demais para as batalhas de frente. Mas podemos usar de astúcia, como fez Esther, quando ela convidou Amã para uma festa após a outra. Podemos fazê-los sentir que são bem-vindos em nossas vidas, e então podemos nos virar e canalizá-los em ferramentas para o bem. Use a raiva para lutar pela justiça, use a beleza para construir uma casa e use o prazer para se conectar a valores duradouros. O que eu quero explicar com essa, que ela usou de astúcia, nós vamos lembrar aqui um episódio aqui, e a gente conhece a história, quando o Amon, ele estava ensinando o rei Lamone, né? E aí então ele fez algumas perguntas, lá em Alma 18, no versículo 22 e 23, ele diz: ora, Amon, sendo sábio, embora inofensivo, disse ao rei Lamone: escutarás minhas palavras se eu te disser por que poder faço essas coisas? E isto é o que desejo de ti. E o rei Lamone estava gostando das lições e do testemunho de Amon, e o rei respondeu: sim, acreditarei em todas as tuas palavras. E olha só o que diz aqui: e assim foi apanhado com astúcia, mas uma astúcia inofensiva, sem maldade, né? Aqui no caso dela, ela realmente pegou Amã com astúcia, mas com um propósito maior. Ela ia salvar uma nação por causa de um homem, né, que queria destruir. Tá? Ela ia pedir para o rei, para que o rei pudesse retirar aquilo. Ela só fez a acusação. A decisão iria ser do rei de como seria
essa decisão seria do rei. Né? Para infelicidade do Amã, ele foi tentar lá aos pés da rainha, e o rei, quando voltou, ele interpretou aquilo de forma ofensiva. Né? E aí, quando ele confirmou que era verdade tudo aquilo, ele condenou Amã à morte. Então, encerrando, concluindo, presto testemunho de que o Senhor guia a sua obra e que nunca haverá uma faixa escrita em seu reino sob nova direção. Cristo, ele preside essa igreja, Cristo dirige essa igreja. Nunca vai ter uma faixa quando há uma mudança de um bispo, de um presidente de estaca, de algum líder numa organização, nunca vai ter uma faixa sob nova direção. A direção sempre foi e sempre será de Cristo. Nós é que temos que buscar revelações e inspirações. E uma das maneiras pelas quais ele faz isso é chamando homens e mulheres para que assumam certas responsabilidades e realizem determinadas coisas em momentos específicos. Então é o que acontece. Hoje eu estou nesse chamado. Eu sou desobrigado, hoje eu estou nesse outro chamado. Então, para cumprir no plano e os desígnios, a vontade do Senhor e em algumas coisas específicas. Né? Aprende-se muito sobre uma pessoa quando se passa horas seguidas acompanhando-a em várias tarefas. Obtemos a capacidade de enxergar o cerne da questão. O cerne é a parte importante. Em Doutrina e Convênios, na verdade, essa seção 128, versículo 11, quando o profeta José Smith estava ensinando sobre batismo pelos mortos e tudo, ele faz uma pergunta. Qual é, na verdade, o summum bonum da questão? Summum bonum, que a palavra, na verdade, vem do latim, summum quer dizer excelente, bonum quer dizer bom. Então ele quis dizer assim, qual é a parte excelente e boa da questão toda? Então, desse episódio da Esther, qual é o summum bonum da questão toda, né? É fazer as perguntas certas e agir quando é preciso tomar decisões difíceis. Que o Senhor nos abençoe para que, com a sua ajuda, estejamos à altura de um tal tempo como este. Cada um de nós estamos aqui, temos um tempo e temos designações para cumprir certas coisas específicas dentro de vários chamados, né? Seja eclesiástico, seja familiar, mas nós temos responsabilidades específicas. Precisamos descobrir, identificar e fazer um melhor. Que possamos ter aprendido com isso e quem sabe, se para tal tempo você chegou nessa terra e nesse momento, que possamos descobrir qual é a nossa tarefa específica e agradar a Deus e fazermos o melhor. Por favor, aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima aula.